Olha, a nossa equipe se encontra aqui no Centro de Especialidades Dr. Coelho Dias e hoje a gente vai conversar com o Dr. Enio Rocha, ele que é urologista. Quero agradecer, doutor, aqui o seu tempo para estar conversando com a nossa equipe. Quando a pessoa deve procurar um urologista? O urologista é o profissional, Fábio, que trata de diversos assuntos relacionados à parte genito-urinária, né? A parte genital masculina, o sistema reprodutor masculino, e aí quando a gente fala isso, a gente inclui pênis, uretra, próstata, testículos e a parte urinária propriamente dita aí de ambos os sexos. Muita gente não sabe, mas o urologista é um profissional que cuida dessa parte, inclusive no sexo feminino. Então, pacientes com incontinência urinária, mulheres, isso é um sintoma muito comum, infecções urinárias de repetição, pacientes com tumores renais, cálculos renais, cistos, infecções urinárias, o profissional responsável é o urologista. Doutor, quais os exames que precisa ser feito para o diagnóstico precoce de um câncer de próstata? Os dois principais exames atualmente para o diagnóstico do câncer de próstata é o PSA, que é um examezinho de sangue muito simples de ser realizado, e o toque retal, que é basicamente o exame físico da próstata. Nele a gente consegue identificar alguns tumores, algumas alterações de superfície da próstata, inclusive diagnosticar tumores em casos em que o PSA esteja normal. E acontece, existem situações em que o PSA está normal e a gente consegue diagnosticar o câncer através do toque. Esse câncer de próstata, ele pode se espalhar pelo organismo? Pode sim. O câncer de próstata é um tumor que ele tem um crescimento que a gente chama muito indolente. Ele cresce lentamente na grande maioria dos pacientes, mas em algumas situações, quando não é diagnosticado precocemente, esse tumor ele se alastra pelo organismo e dá preferência ao sistema esquelético, aos ossos. Doutor, a gente sabe que a população brasileira sofre muito com cálculo renal. Quando a pessoa procura um urologista com pedras nos rins, essas pedras nos rins, elas são causadas através de quê? Hoje nós sabemos que aproximadamente 12% da população brasileira tem, em algum momento da vida, ou vai ter cálculo renal, tá? Muitas vezes esses cálculos são tão pequenos que chegam a ser assintomáticos, ou seja, não causam nenhum tipo de sintoma. Algumas vezes eles são maiores e podem levar inclusive à perda completa da função renal e, em alguns casos extremos, à hemodiálise. Existem diversas razões para o surgimento desses cálculos. Esses cálculos, dependendo de cada indivíduo, ele pode ser causado por uma substância específica, um oxalato de cálcio, um fosfato, um amoníaco, magnésio, enfim. Diversas substâncias podem causar cálculos renais. Então, de maneira geral, a gente considera a causa genética, né, o fator genético, uma das principais razões do surgimento de cálculo, e o ambiente, o meio ambiente. Então, locais onde o clima é mais quente, onde a pessoa sua mais, onde há um potencial maior de desidratação, esses pacientes serão mais propícios a desenvolver cálculos caso tenha essa combinação genética, ok? Então não é só alimentação. E aí quando a gente entra nas causas específicas pontuais de cada cálculo, aí a gente vai para uma série de outras situações que a gente pode usar para prevenir o surgimento de cálculos. Não são todos os cálculos, por exemplo, que você tem que excluir o leite da dieta. Alguns sim, outros não, e por aí vai. Bom, a gente está conversando aqui com o Dr. Enio, quero agradecer aqui a entrevista. E qual a indicação que você deixa para as pessoas que estão nos acompanhando? Olha, eu vou dar não digo uma dica, mas uma orientação e ao mesmo tempo enaltecer uma situação que está ocorrendo e cada vez mais isso ocorre em relação aos homens que procuram o urologista. O homem, ele naturalmente ele não procura muito o médico. Não digo nem o urologista, ele não procura o médico. Ele vai procurar o médico em situações muito extremas, quando realmente ele está sofrendo demais, que esse sofrimento supera o medo, o receio, a preguiça em alguns casos. Então, assim, eu tenho que deixar uma mensagem que nós estamos vendo cada vez mais a população masculina tendo essa preocupação em procurar o médico. Isso é muito bom. Antigamente ele vinha muito forçado e hoje a gente está vendo isso cada vez mais. Então, que continuem assim, que se conscientizem. O tumor de próstata, principalmente, que é na parte urológica aqui,
é um tumor muito frequente. Hoje é o tumor mais diagnosticado na população masculina. É o segundo tumor que mais mata as pessoas, então os homens. Então vamos nos conscientizar, vamos procurar o auxílio médico, vamos procurar o urologista. Existem períodos em que a gente faz isso, geralmente após os 50 anos, uma vez por ano. E é isso. Doutor, eu quero agradecer, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos. Deixando aqui só mais um recado, que a gente atende aqui no Centro de Especialidades Coelho Dias, tá? Vocês podem fazer as marcações e os agendamentos pelas unidades básicas de saúde, que eles encaminham para cá, e a gente vai atender a todos da melhor maneira possível.